Meus amados irmãos, visitantes, aqueles que também nos assistem, nos acompanham pela internet, que o Senhor seja gracioso, misericordioso e nos abençoe pela sua palavra. Vamos abrir lá em Provérbios, no capítulo 22. E o 6º versículo. Sei que é bastante conhecido, mas vamos abrir e ler Provérbios no capítulo 22, apenas o 6º versículo. E assim escreveu Salomão: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar? Pai amado, Senhor de toda graça, de todo amor, de toda misericórdia, Senhor, como foi cantado aqui, não temos nada que te dar, Senhor, por teu tão grande amor, pela salvação de Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, não temos o que te dar em troca, pelo fato de tu seres o nosso pastor, que cuida de nós em todo tempo, em toda e qualquer situação. A tua bondade, a tua misericórdia nos cercam todos os dias. Senhor, mas ainda assim, mesmo sabendo disso, nós somos fracos, tão falhos. E em tantos momentos nos esquecemos disso, Senhor. Faz-nos lembrar pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, as verdades da tua palavra, que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco. E também nos faz lembrar que os teus mandamentos são fiéis, são verdadeiros, são puros, e que tu nos destes para que os sigamos e nos empenhemos e nos esforcemos para segui-los à risca. Senhor, estamos diante de um texto tão conhecido, mas às vezes interpretado de maneira tão equivocada. Senhor, te pedimos graça e que o teu Espírito Santo aplique e exponha no coração de cada um de nós a verdade desse texto e nos dê a graça e o poder, Senhor, para colocarmos em prática e desfrutarmos dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o livro de Provérbios consiste de uma antologia, que é digamos assim, um compêndio de máximas, de normas, de regras, de princípios morais e práticos, e é claro que também espirituais, no nosso caso, a palavra de Deus. E eles são descritos pelo próprio livro de Provérbios como provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Você pode observar isso depois no 1º capítulo e o 6º versículo. O tema central de Provérbios é a sabedoria, mas não qualquer sabedoria. A sabedoria divina é o foco, é o centro do livro de Provérbios. Não só dele, mas também da chamada literatura sapiencial, que envolve o livro de Jó, o livro de Salmos, Eclesiastes, também Cântico dos Cânticos ou Cantares, como conhecemos. Esse tema central é importantíssimo para nós. E esse livro aborda de maneira majoritária em relação aos outros livros. Porque se você observar, diferente de muitos outros livros, ou da maioria dos livros das Escrituras, o livro de Provérbios, em cada versículo praticamente, você já tem uma sentença. Alguns poucos capítulos de Provérbios têm o que nós chamamos de perícopes, ou um trecho em que ele trata de um assunto. Mas de maneira majoritária, ou seja, em sua maioria, o livro de Provérbios está organizado, foi compilado, e cada versículo em si já tem um mandamento, já tem uma sentença, já há uma ideia exposta e clara naquele versículo. Embora às vezes no mesmo capítulo haja outros versículos semelhantes ou que tratem do mesmo conteúdo, mas cada versículo em si ele já tem uma sentença, ele já tem um mandamento, ele já tem algo que Deus está dizendo para nós, como é o caso desse versículo que lemos aqui hoje. Esse livro de Provérbios trata sobre algumas coisas importantíssimas que nós devemos ter em mente sobre a sabedoria, só para nós entendermos um pouco. Então, Provérbios, de certa forma, de maneira geral, ele vai tratar sobre a essência da sabedoria divina, vai tratar sobre as suas expressões, vai tratar sobre a sua função, as suas manifestações na sociedade, partindo da família, também na igreja, no caso o povo de Deus naquela época, e também a sua acessibilidade, como achegar-se à sabedoria, como obter sabedoria. O livro de Provérbios vai nos conduzir nisso. O contexto mais provável em que ele foi escrito foi o do reinado de Salomão, filho de Davi. Salomão é conhecido como o homem mais sábio do mundo. A promessa que Deus faz a ele
por ele ter pedido sabedoria para guiar o seu povo, foi poderosíssima. Ele diz: olha, antes de você não houve, e depois de você não haverá um homem tão sábio quanto tu. Porque não me pediste riqueza, nem a vitória sobre os teus inimigos. Além de te dar isso, vitória sobre os inimigos e riqueza, eu vou te dar sabedoria tal qual nenhum homem antes teve nem terá depois. É claro, com exceção do homem perfeito, do homem Deus, que é Jesus Cristo. Do primeiro capítulo até o 22, versículo 16, se atribui isso ao próprio Salomão. E também dos capítulos 25 ao 29, versículo 27. Mas nós sabemos ali no livro dos Reis que os escribas de Ezequias, né, pelo menos na história nos coloca isso, que eles compilaram esses escritos, né, do capítulos 25 ao 29 de Provérbios, versículo 27, mas ainda assim é atribuído a Salomão. E é claro que houve alguém que, usado por Deus, pelo Espírito Santo, compilou tudo e o introduziu no cânon sagrado. Embora não saibamos quem, a pessoa, o homem ou os homens que fizeram isso, mas nós sabemos quem, em última análise, fez isso: o próprio Deus. O Espírito Santo colocou Provérbios para fazer parte do cânon sagrado, para fazer parte da palavra de Deus, autoridade para as nossas vidas, através da qual podemos conhecê-lo, a sua salvação e também a sua sabedoria. Há algumas partes também que são chamadas de anônimas, assim como em alguns salmos, quando não tem um título nem atribuído a ninguém, nós sabemos que é anônimo, porque não se sabe, não se tem certeza. Às vezes se suspeita, mas não se sabe quem foi o compositor daquele salmo. Assim também em alguns provérbios, não se sabe quem foi o autor, alguns são anônimos. E estes anônimos foram compilados numa parte que vai do capítulo 22, versículo 17, até o 24, versículo 34. Outras partes também foram atribuídas a dois homens que são desconhecidos. Embora os seus nomes estejam aqui no livro, nós não sabemos mais alguma informação sobre eles. Por exemplo, um sábio chamado Agur e o outro sábio chamado Lemuel, que é rei. Nós não sabemos quem são eles. Nós temos apenas os seus nomes e o que eles deixaram ali em Provérbios. Esse livro foi dedicado especialmente aos jovens. Embora haja instruções e orientações para os adultos, mas ele foi dedicado principalmente para os jovens. No primeiro capítulo, 4º versículo, você vai ver, você vai poder conferir isso. Para ensinar aos jovens prudência, a sabedoria, o conhecimento de Deus. O vocativo meu filho, né, o filho meu, como nós temos aí, que aparece muitas vezes em muitos trechos. Esse vocativo é uma evidência de que ele escreveu para os jovens. E é claro que ele remonta isso quando escreve, falando de quando ele recebia instruções de seu pai Davi. Olha, quando eu era tenro e jovem, ainda criança, ao lado da minha mãe e do meu pai, eles me diziam: filho meu. E ele vai remontando, vai colocando isso. Embora seja assim, especialmente escrito para os jovens, ele também contém conselhos e admoestações, mandamentos para homens, mulheres, maridos, esposas, pais, filhos, amigos, e dentre outros, que abrange toda a vida no meio do povo e também na sociedade como um todo. Fica claro aqui neste livro, e é claro que na Bíblia também, que a verdadeira sabedoria não vem, a sabedoria divina, a sabedoria profunda e eterna, ela não vem pela educação, simplesmente educação formal, pela observação, pela filosofia ou pela introspecção, simplesmente por meditação, mas pelo reconhecimento da soberania de Deus em todas as áreas da vida e na submissão a ela. Inteligência é a capacidade de compreender, de apreender, de raciocinar e de obter conhecimento. Nós sabemos disso. Mas a sabedoria é a correta e adequada aplicação dessa inteligência. Não vai bastar simplesmente ser inteligente, mas é preciso associar inteligência e sabedoria. A palavra de Deus nos guia nesse caminho. Somente o Senhor pode conceder a verdadeira sabedoria, pois em última análise, ela consiste em conhecê-lo pessoal e intimamente. A literatura de sabedoria, ela tem a sua base na Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá, ela é assim chamada entre os judeus, a lei do Senhor.
compreendem ali aqueles 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Bom, embora ela não seja citada diretamente, mas nós percebemos os princípios da Torá claramente quando estudamos e meditamos no livro de Provérbios. Mas há uma outra coisa ainda mais marcante. Há algo intrigante e marcante aqui em Provérbios, que é a personificação da sabedoria. Eu não sei se você alguma vez já se perguntou, por exemplo, eu estou me referindo ao 8º capítulo do livro de Provérbios. É como se a própria sabedoria estivesse falando ali, e é como está escrito, como chegou a nós. Ela diz que estava presente com Deus, né, quando ele criou todas as coisas. Mas não era simplesmente uma observadora. Esta personificação aponta para a descrição que Paulo faz do Senhor Jesus na carta aos Colossenses. Que ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. João coloca isso lá no seu evangelho, no 1º capítulo. Ele estava presente com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No contexto da carta aos Colossenses, Paulo afirma que Jesus Cristo é o agente de toda a criação. E no 2º capítulo ele diz que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Cristo, então, é tipificado pela sabedoria que fala ali no 8º capítulo de Provérbios. Ela também clama no 2º capítulo, clama às portas, ela convida os homens para que a obtenham, para que a conquistem. Então esse capítulo 8º é um monólogo, né? É um tipo de Cristo falando ali. Na tipologia nós sabemos que o antítipo ele é semelhante e superior ao tipo. O tipo representa e aponta para aquele que virá, para a realidade. Quando essa realidade vem e se manifesta, aí então se compreende o tipo e se percebe qual o serviço e para que o tipo servia. Na disposição aqui do livro de Provérbios, nós somos instruídos por ele a adquirir a sabedoria. Primeiro, na instrução dos pais. E aqui eu quero falar também aos jovens que estão aqui. Na instrução dos pais, o Senhor tem manifestado sabedoria para as nossas vidas. Vocês precisam colocar isso no coração e na mente. A palavra de Deus nos coloca isso. A sabedoria que Deus nos dá, ela também usa os pais como instrumentos para que essa sabedoria seja dada a nós filhos. Segundo, a sabedoria também é manifestada e é apontada para nós na disciplina divina. A disciplina divina tanto na questão pessoal mesmo, em nossas vidas, e também na vida dos filhos, quando precisam receber um cinturãozinho, ou uma varinha, ou um cipózinho de goiaba, tamarindo ou alguma coisa assim. Para quem não sabe, o cipó de tamarindo dói muito. Viu? Terceiro, nas autoridades em geral, que são uma extensão terrena do governo do reino de Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. E isso vem desde casa até autoridades civis, os magistrados, os militares. Os pais são autoridades sobre nós. Os políticos são autoridades sobre nós. Os professores são autoridades sobre nós. E há outras que o Senhor colocou em nossa vida. E através delas também, o Senhor usa a vida, as habilidades e dons que Ele deu para nos passarem e nos transmitirem sabedoria. Na hierarquia da administração, né, do reino de Deus, né, digamos assim, a primeira e mais básica unidade é a família. É a família. No livro de Provérbios, nós vamos ver em vários trechos o Senhor indicando, olha, a mulher sábia vem de quem? Vem do Senhor. A herança e a fazenda vem dos pais, mas a mulher sábia, essa vem do Senhor. Ah, você quer casar, meu jovem? Aqui fala os rapazes. Vai e prepara tudo. Prepara a tua casa, prepara a tua vida. E isso envolve a vida com Deus e a comunhão com Deus. E aí sim, vai constituir então a tua família. Fica claro também a questão da família apontada aqui no livro de Provérbios. E a sabedoria que instrui essa família. Este versículo é curto, mas ele é rico em instrução da parte de Deus aos pais sobre como eles devem criar os seus filhos para que eles tenham as bases para viverem no caminho que agrada a Deus.
quero que você abra comigo sua Bíblia, se você fechou. Acompanhe comigo este versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Vamos dividir em 3 partes, pelo menos, este versículo. Ensina a criança. Isto evoca os mandamentos do Senhor na aliança estabelecida com o seu povo em Deuteronômio, no 6º capítulo, que vai dos versículos 6º ao 9, e do capítulo 11, dos versículos 18 ao 20. Vocês vão lembrar disso. Inculcarás isso aos vossos filhos. Dela falarás assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, cercar o filho com os mandamentos do Senhor, com a palavra do Senhor. E quando ele fala inculcar ali, é como se você pudesse pegar o crânio do seu filho, ou dos seus filhos, abrir e colocar a lei do Senhor lá dentro. E como é que se faz isso? Você não vai precisar abrir o crânio do seu filho. Não precisa fazer isso, não faça isso. Mas você tem o dever e a responsabilidade de dia e noite, caminhando com ele, assentado na mesa, andando pelo caminho, quando ele deitar, quando ele levantar, você falar para ele, você ensinar a ele a lei do Senhor. Ensinar, digamos assim, de maneira básica, é educar, treinar. E nesse sentido aqui, até consagrar, que é um sentido mais intenso desse termo, dentro da aliança, consagrar a criança. E é uma consagração contínua, uma preparação contínua. Eu não sei quantos aqui assistiram, talvez alguns que estavam no acampamento, que ficaram lá para ver. Nós passamos um filme, um dos dias lá no acampamento que tivemos no período do feriado do Carnaval, intitulado Temporada de Furacão, baseado em fatos reais, num estado norte-americano. Depois daquele furacão Katrina, houve uma devastação muito grande naquele lugar. E um homem, um professor, um treinador de basquete, quando voltou para ver, depois de toda a ruína, a quadra cheia de lama, tudo destruído, as tabelas, os jovens, o pessoal da escola, outros indo para outros estados, para outros lugares, mas ele com outras pessoas resolveram reconstruir não só a escola, mas também a cidade. Ele perdeu alguns jogadores, e um que era especial, o melhor jogador do time, mas ele não desistiu, e ele foi chamando um por um, conversando com os pais, e resolveu treinar aquele time. E um daqueles garotos que foi recrutado por ele tinha um pai que era muito severo, muito duro, e ele fazia o filho correr, treinar, fazer cestas. Esse jogador chega a compartilhar com os colegas de time que, olha, eu corria até meus pés sangrarem, eu arremessava até acertar, e um após outro não errar nunca. Meu pai queria que eu fosse o melhor jogador do estado, e fosse para a NBA, e fosse um grande jogador. Essa era a meta do pai dele para ele. E o pai seguia isso à risca, e logo cedo já o acordava para treinar, e fazia tudo o que podia para que ele tivesse educação, tivesse alimentação e treinasse, porque ele tinha uma meta para o seu filho. A questão aqui é que o Senhor tem uma meta para os pais em relação aos seus filhos. Eles devem ensiná-los desde cedo no caminho do Senhor. Algo importantíssimo a ser levado em consideração aqui é que ninguém poderá ensinar aquilo que não sabe. Ninguém vai poder ensinar aquilo que não sabe. Isso é fato, isso é lógico. O que o Senhor coloca em Deuteronômio, voltando para lá, no 6º capítulo, versículos 5º e 6º, são essenciais para que os pais ensinem aos seus filhos. E lá está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras estarão no teu coração. Como é que os filhos teriam a palavra do Senhor, os mandamentos inculcados em suas mentes, se os pais não tivessem? O Senhor colocou ali de maneira didática e muito clara para o seu povo
Atenção, pais, vocês primeiro vão amar o Senhor, vão conhecer ao Senhor, vão andar nos seus caminhos, vão cumprir seus mandamentos e então vocês vão ensinar aos filhos de vocês. Essa é a dinâmica. Isso deixa claro que os pais devem amar o Senhor primeiro. Os filhos serão ensinados por pais que conhecem a Deus, que o amam e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Viver o que ensinam dá aos pais propriedade no falar. E os filhos terão um referencial poderosíssimo dentro de casa, andando com eles, sentando com eles, vivendo com eles. Ensina a criança. Ensina o teu filho desde criança. Ensina os teus filhos desde crianças. Isso exige muito esforço. É claro que eu não vou adiantar aqui as aplicações, mas envolve treinar, educar, investir tempo, estar com eles o tempo todo. Ensina a criança. E a próxima parte, no caminho em que deve andar. Uma outra opção de tradução aqui seria: ensina a criança no caminho dela. Quer dizer, enquanto a criança vai crescendo, enquanto ela vai conhecendo o mundo, conhecendo a Deus, fazendo escolhas, expressando sua pecaminosidade, suas birras, seus caprichos e egoísmo, frutos de sua natureza corrompida e má, que precisa de instrução e de disciplina. Ensina a criança no caminho dela, enquanto ela vai crescendo. Eu sei que é uma missão extremamente difícil. Aqui eu falo não como pai, porque não sou ainda. Estamos trabalhando. Se Deus quiser, ano que vem, orem por nós. Mas eu falo aqui enquanto filho. Eu sei o trabalho que eu dei aos meus pais. Eu sei o trabalho que eu dei a eles por causa do meu pecado, por causa do meu egoísmo, minhas birras, minhas vontades. Eu fiz meus pais passarem vergonha em alguns momentos. Eu desobedeci. Eu dizia uma coisa na frente deles e depois, escondido, eu ia e não fazia. Educar, ensinar a criança, vocês que são pais aqui, sem dúvida alguma sabem bem, não é algo fácil. É um esforço tremendo. É um esforço tremendo. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que os pais devem ensinar, educar, treinar no caminho dela, enquanto ela está crescendo, enquanto elas estão com vocês. Porque o tempo vai passando e daqui a pouco você vai olhar e dizer: eita, já cresceu, já está na faculdade, está trabalhando, já vai casar. Quando você vai ver, o tempo passou. E aí não tem como você voltar o DVD, voltar a fita, o que quer que seja. Já passou. Ensina a criança no caminho dela enquanto ela vai crescendo. Não dê brechas para que outros o façam. Não dê brechas para que o inimigo se aproveite. No caminho dela. Sem dúvida alguma, eu sei que muitos pais aqui em alguns momentos derramam lágrimas, porque veem aquela criança que amam tanto se irarem contra vocês, dizerem palavras grosseiras, serem impertinentes, ousados, rebeldes mesmo contra vocês, e dizerem palavras que machucam. E alguns pais às vezes dizem: mas ele não queria dizer isso. Eu tenho que dizer para você o seguinte: ele tanto queria dizer que disse. Os filhos que vocês têm são extremamente egoístas, voltados para eles mesmos. Os pais precisam aprender isso, precisam entender e compreender isso. Às vezes está lá no braço, né? Que coisinha linda, que maravilha. Deixa ir crescendo. No braço ele já dá o ensaio, digamos assim, do que é que você vai enfrentar pela frente. Tá com fome? Ué, ué, ué. Enquanto não tiver o peito, vai chorar até esgoelar. Às vezes está com ele no shopping, vendo alguma coisa, ele vê um brinquedo. Eu quero. Aí você diz: não, agora não sei o que. Aí vai. Solta a tua mão, se joga lá, começa a espernear, bater no chão.
Alguém já passou por isso aqui? Eu acho que não, né? Ou em casa, alguma coisa assim. Vocês estão com pecadorzinhos nas mãos de vocês, mas que pela graça de Deus e pela aliança são santos, que devem ser treinados, discipulados pelos seus pais. Temos que ter isso em mente, temos que ter isso no coração. E que Deus tenha misericórdia de mim quando chegar a minha vez também. A criança pode ser ensinada por instrução verbal. É claro que Provérbios deixa isso muito claro. Como eu falei, o vocativo que Salomão usa em várias partes aqui, filho meu. E aí ele vai dando os preceitos, vai dando os mandamentos e as orientações. Então no primeiro capítulo, no 4º versículo, 8º versículo, segundo capítulo, 1º versículo, terceiro capítulo, 1º versículo, sexto capítulo, versículos 20 a 23. No 4º capítulo, né, que temos ali uma perícope, né, um trechozinho, no 4º capítulo, dos versículos 20 ao 27. Então, instrução verbal. A criança pode ser instruída por instrução verbal. E também por disciplina física. O próprio capítulo 22, no versículo 15, capítulo 23, versículos 13, 14, e depois no 29, o versículo 15. Essa disciplina física, o próprio nome já diz, disciplina. Um conselho aos pais. É claro que talvez vocês não tomem isso talvez de maneira muito fácil, de alguém que não é pai ainda, mas se você vai disciplinar o seu filho, vai usar um cipózinho de goiaba, ou um cinturão, uma coisa assim, não faça na hora da raiva. Não faça com ira. Você vai acabar passando dos limites. Segura ali aquela raiva, ora, vai para um canto, vai ler a Bíblia, vai orar, pede ao Senhor sabedoria e discernimento como fazê-lo. E depois então, não deixe passar muito tempo também, porque senão acaba sendo como a lei do Brasil, acaba prescrevendo, você olha, sente, vou deixar agora não, já passou a minha raiva. Não deixe de fazer, não deixe de demorar muito também, vá lá, discipline. Disciplina é mantê-lo na linha, mantê-lo no caminho certo. Se ele saiu, você vai trazê-lo de volta. É mais ou menos como os pastores faziam com as ovelhas, quando cuidavam dos rebanhos. A ovelha vai caminhando, e ela saía, ele puxava lá com um cajado, que é a parte curvada, né? Como se formasse um anzol. Ele vai e puxa a ovelha. A ovelha vai caminhando. Se ela sai de novo, ele puxa. Mas na terceira vez ela sai, ele vai lá e agora não vai usar o cajado, vai usar a vara. Ele quebra a patinha da ovelha, coloca a ovelha no ombro e vai carregando. Você vai ficar comigo aqui, ovelha, até aprender que o caminho é por aqui. Ele quebrava a patinha e colocava no ombro, e carregava, para que ela aprendesse a andar com as outras, a andar naquela linha. Os pais vão ter que fazer isso às vezes com seus filhos. Disciplina, mas disciplina de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui fala, é claro que ele usa aqui o termo vara, né, mas no nosso contexto, contextualizando, é cinturão, é sandália havaiana ou alguma outra aí resistente, ou uma palmadinha, e por aí vai. Vocês precisam atentar que essa instrução verbal, a disciplina física também, educá-la, treiná-la de maneira geral. Isto envolve orientar e submeter a criança à correção moral e espiritual apropriadas, que a insensatez natural que ela tem exige que você faça. Exige que os pais façam. Só para você ter ideia disso, olha aí comigo, no próprio capítulo 22, veja o versículo 15, o que diz. A estutícia, ou seja, a insensatez, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Afastará de quem? Da insensatez. E se ele for guiado pela palavra de Deus, ele vai ser conduzido da insensatez para a sabedoria de Deus. Essa é a dinâmica e a intenção do livro aqui. Então, indo para a terceira parte, para concluirmos o versículo. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O resultado, o fruto desse ensino e orientação por parte dos pais é que o jovem, né, o resultado disso é que o jovem nunca se desviará do caminho traçado por Deus, primeiramente, e delimitado por seus pais em obediência ao Senhor.
As crianças refletirão, os teus filhos refletirão, no decorrer de suas vidas, aquilo que receberam dos pais. Se elas receberam amor, carinho, atenção e a instrução dada pela palavra de Deus, ficarão firmes até o fim. Mas, se não receberem isso dos pais, receberão de outras pessoas pelo mundo afora. E as consequências são várias. E geralmente, as piores possíveis. No entanto, e aqui preste bastante atenção comigo. No entanto, a interpretação deste provérbio, desta última linha, não deve dar a entender que, em última análise, os pais, educadores, discipuladores, são os responsáveis por toda a orientação moral dos jovens. E por que eu digo isso? Porque haverá tempo em que eles começarão a fazer as suas próprias escolhas. Eles começarão a tomar suas próprias decisões. É claro que eles receberam, que o que eles receberam desde a infância influenciará e terá grande parcela nisso, mas não toda a responsabilidade. O que devemos ter em mente aqui é que a educação espiritual e moral dada pelos pais, baseada nas Escrituras ou não, terá efeito permanente sobre os seus filhos. Se for baseado na palavra de Deus, será uma bênção. Mas se não for baseado na palavra de Deus, será uma maldição. Precisamos atentar para isso. Então, partindo disso, nós vamos aqui então ter algumas aplicações. Eu quero fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, qual é o teu propósito para a vida dos teus filhos? Que eles sejam pessoas de bem, profissionais de sucesso, ou que eles sejam verdadeiramente reconhecidos como filhos do Pai Celeste? Uma coisa não exclui a outra, de forma alguma. De forma alguma. Há pais que ensinam tudo que podem, né, aos seus filhos. Mas esse tudo que podem nem sempre, ou quase nunca, envolve as coisas de Deus. Geralmente, os pais querem dar o melhor que puderem aos filhos. E isso é muito bom. Isso é legítimo. Façam isso. Dê o melhor conforto. Dê a melhor comida. Dê a melhor educação formal e intelectual. Mas se você der tudo isso e não der o melhor ensino da palavra de Deus, e não for o melhor referencial possível sobre ser um discípulo de Jesus Cristo, você falhou. Você pecou diante de Deus. Dê o melhor conforto, dê a melhor casa, dê a melhor roupa, dê a melhor comida, melhor ensino. Mas se você não der a palavra de Deus, o ensino, os mandamentos do Senhor, e se você mesmo, como pai e mãe, se vocês não forem exemplos referenciais de discípulos de Cristo, vocês terão falhado com Deus e com os filhos de vocês. Guardem isso no coração e apliquem em suas vidas. Existem casos em que os pais lamentam pelo fato de seus filhos terem feito escolhas erradas na vida. Por exemplo, filhos que se casaram mal, que fizeram escolhas profissionais erradas, consequentemente acabaram tendo também uma vida espiritual errada, e etc. Alguns desses filhos hoje estão afastados do Senhor, alguns bem afastados. Alguns se perguntam onde foi que erraram, dizendo: eu trazia esse menino ou essa menina, ou eu trazia esses meninos para a igreja todos os domingos, o que foi que houve? Em alguns desses casos, eles apenas traziam, achando que a igreja faria tudo. Que a igreja, daria todo o ensino e instrução espiritual aos seus filhos. Mas à luz desse texto e de outros textos das Escrituras, nós percebemos e vemos que não é assim. A responsabilidade maior é dos pais. Não basta vir à igreja. Tem que ter uma vida de adoração contínua.
Não basta deixar com os professores da EBD ou com os pastores ou os presbíteros. Esses pais deveriam ter sentado com eles e ensinado a Bíblia eles mesmos. Deveriam ter orado com eles e por eles e ensinado a eles a orar e como orar. Deveriam eles mesmos ter sido referencial de compromisso com Deus e com a igreja. Em muito, os filhos reproduzirão aquilo que observarem em seus pais. Por outro lado, preste atenção nisso. Por outro lado, há também aqueles que buscaram fazer tudo isso. Sentaram com os filhos, ensinaram a palavra, oraram com eles, oraram por eles, os ensinaram a orar, procuraram cercá-los pela palavra de Deus, fizeram tudo o que lhes cabia fazer como pais discipuladores. Mas ainda assim, esses filhos se afastaram. Eles tomaram suas próprias decisões e se afastaram do caminho do Senhor. Eles vão sofrer as consequências das atitudes que eles mesmos tomaram. Afinal de contas, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, que os pais que fizeram isso, que buscaram fazer isso, buscaram cumprir toda a responsabilidade para com Deus, e ainda assim os seus filhos se desviaram, fiquem em paz com Deus e confiem nele. Porque um dia, eu sei que o Senhor vai trazer o teu filho de volta, a tua filha de volta, ou os teus filhos. Porque o nosso Deus é fiel. Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel à sua promessa. E ainda que você tenha falhado e não tenha feito tudo isso, e o teu filho se desviou, talvez o Senhor seja misericordioso e traga os teus filhos de volta. Pode ser que sim, pode ser que não. Soberania dele. Mas clame, coloca a boca no pó. Clama pelo teu filho, pela tua filha ou pelos teus filhos. Clama por misericórdia. O Senhor é misericordioso, Ele pode trazê-los de volta. Ele pode restaurar tudo. Eu quero te perguntar mais algumas coisas. Como tu tens ensinado aos teus filhos no caminho dele? E aqui eu pergunto aos pais que têm os seus filhos crianças aqui ainda. Como você tem ensinado a eles no caminho deles, enquanto eles estão crescendo? E vão tomando as informações, vão adquirindo conhecimento, formando caráter. Como é que você está ensinando e discipulando os teus filhos em casa? Você tem investido tempo com eles? Com a palavra de Deus, com a oração? Eu vou falar de outras coisas também. Para jogar bola com eles. Jogar videogame com eles. Ir com eles ao cinema. Ir com eles à praça. Ir para as apresentações que eles fazem na escola. Participar da vida deles ativamente. Envolve tudo isso. Envolve tudo isso. Quanto a ti mesmo, enquanto pai e mãe, como é que está a tua vida de comunhão com Deus? E o teu compromisso com a igreja? Durante a semana, eu sei que é extremamente difícil para vários participarem das reuniões e outros momentos que nós temos aqui enquanto igreja. Alguns estudam à noite, outros trabalham à noite até tarde. Eu sei que é difícil vir reunião de oração, vir para o estudo bíblico ou participar de um outro ministério. Mas eu te pergunto, você não vem, se você só vem ao domingo, você vem ao domingo porque realmente só esse é o único dia que você tem? Ou porque durante a semana você tem a escolha de vir, mas você prefere fazer outras coisas? Se você vem apenas aos domingos, e durante a semana você não exercita e não pratica aquilo que você ouve aqui, eu ouso dizer que os teus filhos crescerão. E podem até ter uma boa profissão, podem até criar uma boa família, podem ser íntegros, podem ser boas pessoas, mas dificilmente eles serão reconhecidos como servos de Deus, porque não foram discipulados e não tiveram um referencial em casa para mostrar para eles. Aqui eu quero fazer uma aplicação para aqueles que estão agora querendo constituir família, que estão já nesse caminho. Principalmente para aqueles que não têm nenhum relacionamento em vista. Orem e busquem ao Senhor. Orem por vocês mesmos desde agora.
pelas famílias que, se Deus quiser, vocês terão. Aos rapazes, procurem uma moça realmente crente, serva de Deus. As moças, da mesma maneira, procurem um rapaz crente, um servo de Deus. Porque quando você, se você cometer a loucura, o suicídio, de se casar com alguém que não é crente, quando você tiver filhos, você vai enfrentar tremendas dificuldades. Mais do que as que normalmente já se tem. O filho vai ficar vendo, peraí, no domingo meu pai vai para a igreja, minha mãe fica em casa ou vai para o shopping. Com quem eu vou? Ou então o contrário. Minha mãe vai para a igreja, meu pai ou vai para o jogo, ou vai para o shopping, ou vai beber com os amigos, ou alguma coisa assim. Com quem eu vou? Há casos em que Deus é misericordioso e faz com que os filhos sigam o pai ou a mãe que são crentes. Ainda há a misericórdia de Deus. Mas Deus não vai fazer exceção aos seus mandamentos. Deus não é contraditório. Ele não é como nós. Ele é justo e verdadeiro. A família é algo extremamente sério. Deus leva a sério. Como seu povo, nós devemos ser expressão da vontade de Deus. Na vida familiar, na vida pessoal, na vida social, profissional, em todos os aspectos dela. A sabedoria está às portas dos nossos corações todos os dias, querendo ser achado e desfrutado. Este livro é uma fonte de sabedoria separada por Deus para instruir o seu povo. Aqueles que usufruem dele são extremamente abençoados. Em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não há outro caminho. E ele mesmo afirmou aos seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho no qual se deve andar. No qual se deve andar pessoalmente, também com os filhos. Até o dia da sua volta. E pela sua palavra, fidelidade e misericórdia, ele vai nos ajudar até aquele dia. Mas vivamos então para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. A ele seja toda a glória hoje e eternamente. Amém e amém. Vamos ficar de pé.